TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Que aí nós voltamos para a mensagem cuidar do corpo e do espírito, em que a gente vai ver que nós não podemos negligenciar o corpo nem a alma no nosso processo de evolução. Porque às vezes nós ficamos nesse movimento de querer uma espiritualização forçada e aí nós esquecemos que nós somos seres que estamos reencarnados e nós temos um corpo para cuidar. E a gente diz, não, mas se eu sou um espírito imortal, para que serve o meu corpo? Para nada. Então eu não vou cuidar dele, eu não vou ao médico, eu não vou ter uma boa alimentação, porque ele não serve para nada. Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles que só olham para o corpo e aí buscam aqueles grandes tratamentos de beleza, não querem envelhecer, não querem se deteriorar, mas aí esquecem do principal, que é cuidar também da sua própria alma. Então o movimento não é nem de olhar só para o corpo, nem de olhar só para a alma, é de olhar para os dois. Porque o Espírito Jorge, ele vai dizer, na primeira frase, é uma pergunta que ele vai fazer da seguinte maneira: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Porque muitas vezes as grandes religiões, por exemplo, a questão do catolicismo, em que os padres precisavam se chicotear, usar aqueles cintos que furavam o seu corpo, como uma maneira de purificar a sua alma, na verdade o Espírito Jorge vai dizer que isso não é o grande objetivo. Não é macerando, não é destruindo o corpo que a gente vai conseguir a purificação da alma. Mas é justamente olhando para essa alma e destruindo tudo o que ela tem, que não é positivo, que a gente vai conseguir cuidar desse corpo. E ele vai dizer aqui que, do mesmo jeito que o estado da alma influencia no nosso corpo, o estado do corpo influencia na nossa alma. Porque quando nós estamos doentes, nós ficamos mais para baixo, mais tristes, sem alegria, sem sentir o prazer das coisas da vida. Então, quando a gente está doente do corpo, a gente também está doente da alma, e quando a gente está doente da alma, a gente também está doente do corpo. Então, a alma não é essa prisioneira. O corpo é esse nosso grande templo. Esse grande templo em que Deus nos deu a oportunidade de habitá-lo temporariamente. E aí a gente não pode negligenciá-lo. A gente não pode esquecer que ele existe. Porque se ele é um templo, ele significa que ele é um lugar de adoração também a Deus, né? E é interessante que nós vamos voltar a Lilup, esse padre, em que ele vai dizer uma coisa muito, muito interessante, em que Cristo se torna o objeto de cada sentido da alma. Ele vai dizer, e aí nós vamos trazer aqui as frases que ele fala, que o nosso corpo foi feito também para vivenciar a Deus e para vivenciar a Cristo. Porque ele vai dizer assim, que Cristo se chama a verdadeira luz para iluminar os olhos da alma. Chama-se o Verbo para ser ouvido e pão para ser saboreado. Assim também ele é chamado de óleo da unção, para que a alma se deleite no aroma. Ele se tornou o Verbo feito carne, palpável e apreensível, para que o ser humano inferior possa apreender o verbo da vida. Então, olha que interessante. Jesus se proclama a verdadeira luz, mas a gente só vai perceber a luz se nós tivermos o quê? Os nossos olhos. Jesus é chamado também de verbo, o verbo da vida. Mas a gente só vai escutar o verbo se a gente tiver o quê? Os nossos ouvidos. Da mesma maneira, se ele é chamado o pão, a gente só vai conseguir saborear se a gente tiver o quê? O nosso paladar. Da mesma maneira, ele é chamado do óleo da unção, daquele óleo que é carregado de cheiro. Mas a gente só vai conseguir experimentar aquele aroma se nós tivermos o quê? O olfato. Então, o nosso corpo é esse grande templo que foi feito para perceber também a Deus e a Jesus. É esse grande templo em que nós precisamos nos voltar para ele também. Esse templo do Espírito. E quando a gente fala do corpo como templo, a gente também precisa falar de como nós estamos lidando com o corpo do outro.
Como é que a gente está lidando com esse corpo? A gente está respeitando a história? Porque se nós formos ver, o nosso corpo, ele traz as nossas memórias mais profundas. Nós trazemos no nosso corpo, às vezes, a rejeição que nós tivemos dos nossos pais lá desde o momento que nós nascemos. E aí, nós carregamos isso para o resto da nossa vida. O nosso corpo, ele é uma grande memória que traz as nossas alegrias e traz as nossas felicidades. Então, como é que a gente está? Como é que a gente chega para lidar com esse corpo no outro? A gente invade, a gente é invasivo, a gente é desrespeitoso, ou a gente chega com afeto, com carinho? Como é que a gente vai dar um abraço nas outras pessoas? Como é que a gente vai fazer um carinho nas outras pessoas? Porque a gente precisa, reconhecendo o corpo enquanto esse templo, de saber que quando nós estamos nos relacionando com as outras pessoas, nós estamos também adentrando o templo do outro. E para nós sabermos o quanto isso marca, é só perguntar a uma pessoa que sofreu um assédio sexual o quanto aquela marca no seu corpo reflete a maneira com que ela lida com a vida. E o quanto ela tem dificuldade que alguém chegue até ela e lhe dê um abraço, e lhe faça um carinho, e lhe dê um toque. Então, é o corpo que foi machucado, que foi ferido e que carrega essa cicatriz. E todos nós temos as nossas cicatrizes no nosso corpo. Cicatrizes que vêm da alma e que se manifestam. E se todos nós temos essas cicatrizes, nós precisamos chegar no espaço das outras pessoas sempre com esse carinho, sempre com essa delicadeza. E no livro Plenitude, Joana de Ângeles, ela vai nos indicar o processo de autocura. Porque se as doenças elas têm a sua origem em nós mesmos, só nós temos o verdadeiro poder de curá-las. O médico ele pode ajudar. A casa espírita ela pode nos ajudar. Mas só nós teremos esse grande poder. É aquela questão. Nós podemos buscar todos os meios de fora para curar as nossas doenças, mas que nós podemos tomar 50 mil passes. Aqui na Casa Espírita, nós podemos ir para o melhor médico do mundo, mas que os remédios que ele passar, que o passe que a gente tomar, só vai ter verdadeira eficácia se nós mudarmos a maneira com que nós agimos perante a vida. E ela vai dar 3 passos para esse processo de autocura. Primeiro, observe o seu pensamento. Esse pensamento, ele está irradiando coisas positivas ou coisas negativas? Porque se a gente viu que o pensamento desorganiza ou organiza as nossas organizações celulares, ele é a base para a cura das nossas doenças. Então, o que é que nós estamos pensando? Nós estamos constantemente com pensamentos pessimistas, de ódio, de inveja, de rancor, de ciúme, e aquilo fica vindo constantemente na nossa cabeça. Precisamos curar esses pensamentos, porque curando esses pensamentos, trazendo essas energias positivas para o nosso corpo, é que nós vamos curar também as nossas doenças. Segundo passo, além da observação do nosso pensamento, manter sintonia com a fonte de poder. Construir uma relação com Deus. Porque quando a gente constrói essa relação com Deus, o nosso pensamento ele entra em um novo padrão vibratório. Em que aquele padrão vibratório negativo, do pessimismo, do rancor, da inveja, da ira, ele vai ser trocado por um padrão vibratório positivo, de amor, de fraternidade, e aí o nosso corpo também vai sentir. E terceiro ponto, se a gente não pode só cuidar da nossa alma, e a gente tem que cuidar do nosso corpo, Joana de Ângeles vai nos dizer, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Então, são coisas fundamentais. Não é porque nós cuidamos da alma que nós vamos deixar de tomar banho, de escovar os nossos dentes, de ter uma alimentação saudável. Então, são esses 3 grandes pontos. De observar o nosso pensamento, de manter sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, e de cuidar
de todo o cuidado do nosso corpo. Não é porque a doença está na alma que nós vamos deixar de ir para o médico, porque o médico também ele tem esse papel de ajudar-nos a recuperar a nossa saúde, mas que nós temos responsabilidade também nesse processo. E aí, além desses 3 passos, ela vai nos dizer outros 3. O primeiro é desejar-se a saúde com fervor. Ou seja, você está a todo momento desejando a saúde ao seu corpo, porque muitas vezes nós não achamos merecedores daquela saúde. E por não acharmos nos merecedores dessa saúde, nós continuamos nesse processo de doença. Então, é desejar-se saúde. Achar que você pode sim ser curado, ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz com o seu corpo. O outro passo que Joana de Ângeles nos fala, concentrar-se na saúde. Concentrar-se na saúde, como ela pode ser válida para nós e o que é que a gente pode fazer quando nós estivermos saudáveis. Porque não adianta a gente estar com um corpo saudável e esse corpo estar parado, sem realizar nenhuma atividade em prol do outro e em prol de si mesmo. Então, é utilizar esse corpo, que é o templo, também para a realização de recursos edificantes. Se o corpo tem energia, se o corpo tem vitalidade, então fazer uma atividade de caridade e visitar alguém que está precisando. São essas coisas que precisam ser utilizadas também para restaurar essa saúde. E por fim, ela diz que o que devemos fazer é visualizar a saúde. Porque visualizando a saúde, nós vamos afetar o nosso perispírito, nós vamos afetar o nosso espírito e assim afetaremos o nosso corpo. Então agora eu gostaria que retomássemos na nossa cabeça aquele órgão, aquela parte do corpo que nós temos que é fraco. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.